Olá, despertadas para gerar. Tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem. Já começamos nosso período de chuva, de frio, e é um tempo que eu amo. Amo estar com o Senhor nesses momentos. Amadas, estamos então encerrando hoje nosso último vídeo sobre profetisas. Lembrando, quero deixar claro que os profetas não morreram, que não terminou, né? Lembrando ali no primeiro vídeo, onde nós conversamos sobre que tempo era este, o tempo em que os reis ouviam, os profetas ouviam. O João Batista no Novo Testamento foi o último profeta antes de Cristo, e depois de Cristo, então, vieram os dons do Espírito, veio o ministério, e profeta é um ministério e é um dom. Amém? Então, não esqueçamos, né? Joel fala que nos últimos dias os jovens, os moços, os velhos teriam esses dons sobrenaturais, um deles era profetizar. Atos também fala sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre a profetisa Ana, que eu amo a história dela. Como sempre, é uma história curtinha, mas como sempre, ela é muito profunda. E em Atos, ela está em Lucas, tá? E em Atos, contextualiza as filhas de Filipe, que era um dos servos, não era o apóstolo, né? Mas ele era um diácono, e as filhas dele profetizavam. Amém? Então, se você quiser encontrar mais sobre isso e meditar na palavra e ouvir aquilo que Deus tem para falar com você a esse respeito e a respeito de todas as outras profetisas que nós trouxemos para você, fique à vontade. Eu quero te dizer que nós não somos donas da verdade, né? O que eu falei aqui foi diante de estudo, diante de procura, mas o Senhor está sempre revelando coisas novas, não contraditórias, nunca contraditórias, mas coisas novas que acrescentam naquilo que Ele já deu de entendimento a alguém, a algum irmão que foi buscar. E é assim que o reino do Senhor se estabelece, é assim que novos tempos se estabelecem, é assim que a maturidade do Evangelho se estabelece. Então, eu quero ler com você aqui Lucas 2, eu quero ler um pouquinho sobre Simeão, porque um complementa o outro. Então, Lucas 2, 25 diz assim: Havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso, e que almejava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo. Assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizarem com ele o ritual de consagração exigido pela tradição da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus, exclamando: Ó soberano, como prometestes, pode agora despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já contemplaram a tua salvação, a qual preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com a proclamação feita a respeito dele. Então Simeão os abençoou e revelou a Maria, mãe de Jesus: Eis que este menino está destinado a ser o responsável pela queda e pelo erguimento de multidões de Israel, e a ser um sinal de contradição, de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. Quanto a ti, todavia, uma espada transpassará a tua alma. Estava também presente a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era uma senhora de idade avançada, tinha vivido com seu marido durante 7 anos depois de se casar. E desde então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Jamais deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Havendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e proclamava acerca do bebê Jesus para todos os que anelavam pela redenção de Jerusalém.
Depois de terem cumprido tudo o que era requerido pela lei do Senhor, retornaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O que nós aprendemos aqui? Eu quero contextualizar o que aconteceu naquele período. Nós estamos falando de um povo de Israel que estava aguardando a redenção. A redenção do quê? A redenção de uma escravidão. De Gênesis a Apocalipse, nós lemos que o povo do Senhor está sempre tendo a segunda chance. Talvez eu esteja falando com alguém aqui que também está tendo a segunda chance. Segunda, terceira, quarta, porque o Senhor, ele é enorme em perdoar, né? Jesus, quando falava com Pedro, dizia: Pedro, perdoa 70 vezes 7 o teu irmão. Imagina Deus, que é maravilhoso, que é zeloso, que é um pai cuidadoso, o quanto ele vai nos perdoar. Mas não podemos, amados, viver em iniquidade. Pecar faz parte da nossa carne, pecar faz parte de coisas do nosso dia a dia, mas esses pecados precisam ser acidentais. E assim que o Espírito Santo vem sobre nós, dizendo qual foi o pecado, precisamos nos arrepender e parar de cometê-los. Então, eles estavam esperando a redenção de Israel, um Salvador, porque eles estavam mais uma vez afligidos por um povo que queria escravizá-los, que era Roma. Eles estavam mais uma vez sendo escravos em algumas situações, e eles estavam esperando, porque os profetas do Antigo Testamento diziam que iria vir o Redentor, aquele que iria tirar o povo da escravidão, e eles achavam que era uma escravidão física, mas não era física. Eles estavam escravos dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros, e eles não entendiam que esses pecados e esses erros traziam sobre eles o peso do maligno, que é o que acontece conosco. Se nós continuarmos a pecar, fazer aquilo que sabemos que não agrada ao Senhor, o que vai acontecer? O peso do maligno. Estamos abrindo portas, janelas, escancarando o espaço para que o maligno faça algo contra nós. Isso se chama brecha. A palavra fala sobre isso. E o povo de Israel mais uma vez estava em pecado. Mais uma vez estava esperando que alguém viesse libertar aquele povo. E Jesus nasceu. E imagine então um povo extremamente ligado a leis, extremamente ligado a tradições, recebendo Jesus como Messias. Eles não reconheceram. Os judeus não reconhecem até hoje que Jesus é o Messias. Mas Simeão e Ana eram profetas judeus, amadas. E eles tiveram uma revelação. Eles tiveram uma revelação num tempo em que ninguém podia imaginar que existiria um Redentor judeu que viria para tirar eles da escravidão, do jugo do maligno, do mundo espiritual. E é aí que Jesus entra nas nossas vidas. Ele entra nas nossas vidas quando nós permitimos, quando nós buscamos, quando nós entregamos o nosso ser, confessamos os nossos pecados, buscamos as mudanças de todas as maneiras, cumprindo a palavra, entendendo a palavra. Então não existe confissão de pecado, redenção de Cristo sem a leitura da palavra, porque é ali que nós vamos entender o que nós precisamos mudar e como fazer isso. E aí existe então a redenção, a verdadeira redenção no mundo espiritual. E Simeão e Ana, judeus, estavam crendo que Jesus era o Messias, num tempo em que judeu nenhum creu que Jesus era o Messias. Por que Ana e Simeão, agora estou colocando um homem nesse contexto, por que Ana e Simeão eram tão importantes? Porque eles abriram espaço em profecia para novas gerações. Ana tinha 84 anos, ficou 7 anos casada. Então nós estamos chegando à conclusão que ela tinha 77 anos sozinha. Durante 77 anos, ela ficou orando e jejuando
aguardando Jesus chegar. Jesus era bebê, 8 dias ele tinha aqui, quando o povo de Israel consagrava os seus filhos, eram 8 dias. Amadas, ela ficou todo este tempo crendo numa promessa. E às vezes nós, pela nossa casa, pela nossa família, por algo que Deus já nos prometeu, nós não conseguimos passar uma semana, nós temos tido as primícias de 3 dias, muitas de nós não conseguem. Talvez o que falte seja perseverança. Nós podemos nos esconder atrás do tempo, atrás do trabalho, atrás dos dias atarefados, mas quando nós temos necessidade de buscar algo com intensidade, nós encontramos tempo. Eu tenho certeza que eu estou falando com várias mães, e se seu filho estivesse doente, e isso eu não quero sobre a tua vida, se o teu filho estivesse doente, você tiraria o tempo que precisasse de não comer, de não dormir para cuidar do seu filho. Talvez você pudesse fazer jornada tripla como eu fiz, como talvez muitas aqui já fizeram. Manhã, tarde trabalhando, de noite cuidando do filho, talvez no hospital, talvez dentro de casa. Agora começamos o inverno, estamos saindo de uma pandemia, né, que não terminou ainda, mas muitas devem estar cuidando dos seus filhos e para isso nós temos tempo. Que você possa estar tirando tempo para o Senhor, que você possa estar buscando, mesmo que nada esteja acontecendo, porque sempre tem algo acontecendo. Deus está sempre trabalhando a nosso respeito e Ele sempre tem algo para revelar. Amadas, imagina o poder do Senhor de Ele estar revelando alguma coisa a você em relação à tua casa, aos teus filhos, ao teu ministério, ao teu chamado. Mas precisamos fazer como Ana, orar e jejuar em todo tempo. Orar e buscar a revelação do Senhor. Simeão estava dizendo para os pais de Jesus que ele seria motivo de queda e de contradição. Por quê? Porque o povo não creu em Cristo. Ele só tinha 8 dias e Simeão já tinha uma revelação de 33 anos, que quando foi com a idade que Jesus morreu. Ele já tinha a revelação do que Jesus representaria depois da sua morte e até hoje, 2000 anos depois. Então, não podemos deixar de crer que as profecias são algo tremendo que Deus pode trazer como revelação. De novo, eu quero deixar claro, nenhuma profecia é contrária à palavra. E todas as profecias precisam estar ligadas na palavra. Não necessariamente em texto, mas sempre num contexto. Nunca saindo da visão do Senhor, mas talvez trazendo algo novo do Senhor. Então, creia que este tempo que nós estivemos juntas, Deus fez algo a teu respeito, como Deus fez a meu respeito. Que Ele está trabalhando por nós, que Ele nos trouxe para um tempo novo, que Ele nos trouxe para um tempo de redenção da nossa casa, dos nossos filhos, através de Jesus Cristo. Que nós podemos sim melhorar, amadas, todos os dias. Se nós sondarmos o nosso coração com a ação do Espírito Santo, nós vamos entender o que nós precisamos mudar. E todo tempo é tempo de mudança. E você pode estar pensando, tá, só eu mudo? Não, todos precisam, mas alguém precisa começar. E se você está ouvindo isso, é porque você foi escolhida na tua casa. Busque na tua casa, busque no teu trabalho. Falamos de trabalho várias vezes durante esses vídeos. Nós precisamos buscar maturidade, amadas. Maturidade, não somos mais meninas, talvez eu esteja falando com adolescentes, mas você precisa se comportar como alguém da tua idade, do teu tempo, com autoridade, com entendimento, né? De novo eu digo, eu tenho vivido com adolescentes de 12, 13, 15, 17 anos que têm tido postura de maturidade que muitas vezes eu não vejo em mulheres de 40 e 50 anos.
Não temos mais tempo para brincar de adolescência, não temos mais tempo para brincar de maturidade. É tempo de cura, é tempo de refrigério, é tempo de trabalhar, é tempo de se gastar diante do Senhor, para aprendermos o que precisamos aprender, para mudarmos o que precisamos mudar e assim avançar dentro da nossa casa, com os nossos maridos, com os nossos filhos. Se você tem alguma promessa na tua vida que em algum tempo dentro da casa do Senhor alguém fez, leve ao Senhor essa promessa. Peça o cumprimento dela se realmente ela foi do Senhor. E peça para que Deus possa estar trazendo sobre você as revelações necessárias para você viver aquilo que Ele já preparou e já desenhou para a tua vida. Porque, amados, no reino dos céus está tudo pronto. Gênesis a Apocalipse já foi escrito. O tempo dos fins já foi escrito. Então, o que nós estamos vivendo hoje, nos céus, no reino, já está escrito. Nós só precisamos encontrar este lugar. E isso nós encontramos com as disciplinas que temos desenvolvido durante todo este tempo neste grupo. Busque, entenda, medite na palavra. Não seja displicente com as coisas do Senhor. Não seja displicente com a tua casa. Cuide daquilo que Deus te deu, principalmente de você, do teu coração, da tua mente, do que os teus olhos veem, do que os teus ouvidos ouvem, do que tua boca fala. Em nome de Jesus, que este tempo que nós tivemos juntas tenha sido para crescimento, para edificação, para glorificação do nome do Senhor. Eu agradeço a Ele por este tempo que nós tivemos e que a graça e misericórdia dEle possam alcançar a tua casa e a tua família, em nome de Jesus.